Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar todas as informações do dia sobre o nosso gigante da colina, o dia que foi movimentado e podemos dizer que foi tenso, né? Tivemos a confirmação hoje da saída do treinador do Sub-20 Diogo Siston para o Corinthians e isso deixou a relação, né, entre as diretorias de Vasco e Corinthians bastante estremecida. O Vasco acusa o Corinthians ali de um doping financeiro, entre aspas, no futebol de base, né? O Corinthians fez proposta aí por 10 profissionais do Vasco desde que o Carlos Brasil saiu e foi para o Corinthians, então a relação não tá legal, você vai entender um pouco mais aqui durante esse vídeo e vamos falar também sobre Diego Souza, né? Foi especulado aí nos últimos dias e o empresário do Diego Souza abriu o jogo sobre uma possível volta do jogador ao Vasco da Gama. A gente vai conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, você deixa o like que é muito importante, é rapidinho e é de graça, aperte o botãozinho do like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui iniciar o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, falando sobre essa relação entre Vasco e Corinthians. A relação entre as direções dos dois clubes está abalada. Informação publicada hoje pelo Vessone, lá do blog Meu Timão, que cobre o Corinthians, que depois foi confirmada também por outros sites, como o Globoesporte.com, de que a coisa azedou, né? O Corinthians fez aí fortes investimentos na categoria de base e foi com tudo em cima do projeto do Vasco, né? O Vasco que estava com um bom projeto na sua categoria de base ali, capitaneado pelo Carlos Brasil, né? Isso porque, além do Carlos Brasil, a direção do Corinthians fez proposta por mais 10 funcionários do Vasco, né? 10 profissionais do Vasco ali, que cuidam desse projeto das divisões de base. Isso, é claro, deixou a relação ali muito desgastada, né? E a diretoria do Vasco acusa a diretoria do Corinthians de inflacionar o mercado de base com salários que são muito acima do que é normalmente oferecido para esse departamento de formação. O Corinthians, por sua vez, nega essa informação e diz que os salários estão dentro da realidade ali do mercado de base. Vamos aqui à lista, né, de profissionais que já foram para o Corinthians ou ainda irão, né, estão aí a caminho do Corinthians, profissionais que eram do Vasco e que agora vão para o Corinthians, ali o departamento de base do Vasco praticamente todo sendo desmontado. A lista é longa, vamos lá. Vitor, coordenador de análise e mercado; Eduardo Húngaro, coordenador técnico; Clauber, supervisora; Eric, gerente administrativo; Alexandre Falbo, coordenador de captação; Márcio Assis, coordenador científico; João Bonfá, supervisor metodológico; Siston, treinador do Sub-20, tem também o treinador do Sub-17, né, que nem está nessa lista aqui do site Meu Timão, que também está aí a caminho do Corinthians. Essa quantidade de gente saindo do Vasco e indo para o Corinthians, é claro, né, desagradou aí a diretoria do Vasco, que está acusando o Corinthians de inflacionar o mercado. O Vasco ainda garante que, na saída do Carlos Brasil, o combinado com o Corinthians e também com o Carlos Brasil era de que, no máximo, mais 2 profissionais do Vasco seriam levados pelo gerente. E isso não aconteceu, né? Vocês estão vendo aí que a lista é longa e a insatisfação maior do Vasco é por conta do Diogo Siston, né? O Diogo Siston, que foi para o Corinthians, inclusive não comandou o Vasco hoje num jogo do Sub-20, pediu demissão ali meio em cima da hora, né? Recebeu a ligação do Corinthians, já pediu demissão, foi embora. Isso desagradou muito o Vasco. O Vasco, inclusive, lançou uma nota ali dizendo que o clube requer comprometimento, né? Falando sobre essa saída do Siston para o Corinthians. Bom, é uma situação bastante complicada, vou aqui dar a minha opinião. É claro que, mercado é isso aí, né? O Vasco é uma empresa, o Corinthians é outra empresa. O Corinthians está chegando oferecendo um salário maior,
cara que é profissional, o cara vai para onde está pagando mais, né? Se bem que lá no Corinthians também a gente vive problema aqui de salário de vez em quando, esse tipo de coisa. Se bem que os salários do Vasco ultimamente estão até sendo pagos em dia, né? Mas o Corinthians também está lá cheio de dívida, cheio de problema, coisa de salário. O Corinthians tem tudo que é problema que tem no Vasco tem no Corinthians. Mas enfim, se um profissional recebe uma oferta salarial maior do que ele ganha no local, é claro que esse profissional vai para esse outro local, né? Não tem nem dúvida. Isso acontece em qualquer lugar e no futebol não vai ser diferente. O que é esquisito nessa situação é que essa saída do Carlos Brasil, o Carlos Brasil, que é um competente profissional, foi chamado pelo Corinthians para montar um projeto lá no Corinthians, né? Lá na base do Corinthians, mas ele não está montando um projeto no Corinthians. Ele simplesmente está pegando o projeto do Vasco e levando todo mundo para o Corinthians. Ele está pegando o projeto do Vasco e colocando no Corinthians. Ele não está montando lá um projeto no Corinthians, né? Não está fazendo nada ilegal, mas talvez na minha visão isso seja um pouco imoral, né? Porque no Vasco ele também foi remunerado para montar esse projeto no Vasco. Agora simplesmente ele pega e leva todo mundo para o Corinthians. É uma coisa, enfim, que dá pano para reclamação. Mas é isso, né? Como eu disse, o mercado é isso aí. O Vasco não tem condições de pagar o que o Corinthians vai pagar, o Corinthians está pagando muito mais. Não tem muito o que fazer. Os profissionais estão aí a caminho do Corinthians e está tendo aí praticamente um desmanche na base do Vasco. E as relações aí entre as diretorias de Vasco e Corinthians estão estremecidas. Assunto, rapaz, complicado. Quero que você deixe aí a sua opinião também nos comentários. Bom, entrando aqui na parte final do nosso vídeo, vamos com mais duas curtinhas. Vamos falar aqui sobre Bruno Gomes primeiro. O Bruno Gomes será julgado na próxima segunda-feira. Será julgado por conta daquela expulsão, né, na derrota para o Cruzeiro, porque são tantas expulsões que o julgamento dessa vez é a expulsão contra o Cruzeiro, que ele dá uma cabeçada lá no cidadão do Cruzeiro, vai ser julgado aí nessa segunda-feira. O Bruno Gomes pode pegar até 3 jogos de suspensão por conta dessa expulsão, e em breve deve ter outro julgamento, né, por conta, se bem que aquela outra expulsão foi 2 cartões amarelos, né? Quando são 2 cartões amarelos, geralmente não tem julgamento. Mas enfim, ele será julgado aí por essa expulsão no Mineirão e pode pegar 3 jogos de suspensão. E para encerrar aqui o nosso vídeo, informação sobre Diego Souza, tinha surgido ontem, também hoje no início da manhã, a informação de que o Grêmio fará mudanças no elenco para a continuação da temporada. O Grêmio está muito mal e que o Diego Souza poderia sair do Grêmio, né? E um dos interessados seria o Vasco da Gama. O jornalista Fábio Torres entrou em contato com o empresário Eduardo Uran, do Diego Souza, né, que negou qualquer interesse do Vasco, negou qualquer conversa com o Vasco, né, diz que não tem nada, que o Vasco não está conversando com o Diego Souza, que não tem nada nesse sentido, não existe, segundo o empresário do jogador, nenhuma negociação entre o Vasco e o atleta. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!